Amém, glória a Deus. Chamar aqui a pregadora desta noite, irmã Maria José. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui na tua santa presença. Deus, obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas aqui no teu altar, Senhor. Nesse momento quero colocar a tua filha, Senhor, Maria José, Senhor. Que o Senhor já falou ao seu coração, Pai. E que o que ela venha falar, venha de ti, para que nós possamos nos encher, Senhor, a cada dia, a cada vez da tua palavra, Pai. Ensina-nos, Pai, a cada dia. Ela tem um dom de ensino. Eu falei sobre dons no começo aqui. E eu te louvo pela vida dela e que o Senhor venha usá-lo tremendamente, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Hoje nós iremos concluir, o capítulo 11. Primeiro Coríntios, é a carta que nós estamos caminhando nela. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, nós paramos na terça-feira passada no 16. Amém? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O apóstolo Paulo, quando era para fazer elogios, ele fazia. Mas também quando era para exortar, ele exortava. Porque ele realmente tinha um zelo muito especial pela igreja do Senhor e pelo corpo de Cristo e pelos irmãos.
E aqui nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma séria e dramática exortação à igreja. E quando a gente olha até aqui, o que nós já estudamos da igreja de Corinto, nós vimos que muitas questões até agora foram motivo de severas falas do apóstolo Paulo, e aqui não será diferente. A gente sabe, é sabido que desde o início o apóstolo Paulo condenou as divisões, os grupos que haviam na igreja, e isso culminou no cultos à personalidade, e isso acabou culminando também no esnobismo perverso, odioso dentro da igreja. E aí, por que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Por que ele está falando de comida e santa ceia ao mesmo tempo? Já foi falado aqui uma vez, eu acho que fui eu que falei, quando a igreja começou, a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, tradicionalmente a ceia do Senhor era celebrada junto com uma refeição. Era chamada de festa ágape ou festa do amor. Uma vez por semana, possivelmente aos domingos, os irmãos da igreja se reuniam, as famílias, num local, possivelmente na igreja, porque ele está falando aqui da igreja, e nesse dia de celebração da ceia, as famílias traziam os seus pratos, as suas comidas, e naquele dia realmente tinha um grande banquete, não só de comida, mas também um banquete espiritual, que era a Santa Ceia do Senhor. Então, por isso, era um momento muito esperado pelas famílias. Alguns teólogos dizem que discordam um pouco como era essa ordem da comida, da ceia. Uns dizem que se comia o pão, depois se comia a comida e depois participava do vinho. Outros dizem que primeiro se comia e para após se participar da ceia. Possivelmente essa última versão, quando a gente lê isso aqui, talvez seja a mais viável. Mas bem, o apóstolo Paulo ele vai começar aí no versículo 17, dizendo que a igreja, nisto porém eu vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Quando a gente vai começando aí, a partir do versículo 17, a gente vê algumas atitudes desprezíveis, incompatíveis com aquele momento de celebração da Santa Ceia do Senhor e aquele momento de comunhão que a igreja se reunia. Ele diz que aquela igreja, eles não se ajuntavam para melhor, e sim para pior. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que o apóstolo Paulo estava dizendo que o culto não estava centrado em Deus, mas neles mesmos. Ou seja, eles vinham para a igreja, mas voltavam pior. Por quê? Porque não cultuavam a Deus. E é um alerta para a igreja, um alerta para a história da igreja. Porque toda vez que nós viemos para a igreja, nós viemos cultuar ao Senhor. E quando nós ficamos centrados em nós mesmos, em nossos próprios interesses, em nossos próprios desejos, nós cultuamos não a Deus. E aí nós voltamos pior para casa. É isso que o apóstolo Paulo estava condenando aqui. No versículo 18 ele diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Ou seja, essas divisões elas já aconteciam. Nós vimos no início da carta, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Cefas. Então não existia harmonia na igreja, nem no momento da comunhão, nem no momento da Santa Ceia. Havia divisões, havia facções, haviam grupos. Na nossa linguagem de hoje, haviam panelas na igreja. Inclusive, havia essa divisão, quando a gente lê todo esse histórico, isso que nós lemos aqui, existia divisões entre ricos e pobres. Haviam divisões por causa dos títulos, por causa da posição social, talvez, por causa da conta bancária. Ou seja, o status social dividia a igreja
e isso acabava pervertendo o culto ao Senhor. E isso também possivelmente gerava debates na hora do culto, gerava discussões. E o apóstolo Paulo, ele está condenando isso aqui. Porque no versículo 19 ele diz, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ou seja, importava os partidos, quem era quem no grau de importância, quem era quem no grau de importância dos bens materiais, talvez quem era quem até na eloquência, considerando que os gregos, os filósofos eram bons oradores, talvez as discussões também paravam aí. Então, na verdade, pairava um sentimento de acepção de pessoas no meio da igreja de Corinto. E ele diz no 20, quando, pois, vos reunis, ele concluindo aí o pensamento, no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Eles podiam fazer qualquer outra coisa, mas naquele momento ali não era a Santa Ceia, como ele diz aí no 20, pois eles se utilizavam dos elementos da Santa Ceia, mas não era a Santa Ceia que eles celebravam. Ou seja, a motivação estava completamente contrária. E o que o apóstolo Paulo está tentando fazer aí é combater o perigo do ritualismo, o perigo do cerimonialismo, porque Deus não está interessado nisso. O cerimonialismo nunca esteve, porque o que importa para Deus é a sinceridade do coração, é a motivação verdadeira do coração. Por isso Jesus criticou tanto a seita dos fariseus, aqueles homens, porque pairava sobre eles um ritualismo exagerado. No entanto, o coração daqueles homens era totalmente diferente. Não foi à toa que Jesus chamou-os de sepulcros caiados. Eram bonitos por fora, podres por dentro. E no versículo 21 ele diz, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Na verdade, os ricos, possivelmente, no juntar das panelas, no juntar das comidas, os ricos se isolavam, os partidos se isolavam e comiam antecipadamente a sua própria comida. Aquele era um momento que toda a igreja, tanto os mais abastados de dinheiro, quanto os menos abastados, mais pobres, levavam a sua refeição, a sua comida, para participar daquele momento de comunhão. E o apóstolo Paulo está condenando aqui, porque ele diz que uns comiam na frente, alguns separavam ali os seus próprios banquetes, comiam, e ele diz aqui ao ponto de embriagar-se. Por outro lado, os pobres, os menos abastados, ficavam com fome, ou comia a sua própria comida ali, separava alguma coisa, quando chegava, a mesa já estava praticamente devorada. Então, isso aqui não era uma confraternização, isso aqui não era uma comunhão, isso aqui não tinha a ver com o que era o real objetivo do que era para ser, que era a celebração da Santa Ceia do Senhor. E aí ele faz uma pergunta, algumas perguntas aqui no versículo 22, se você olhar aí. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Ou seja, o apóstolo Paulo pergunta, por acaso vocês não têm casas para comer e beber? Ele não estava condenando aqui a questão da alimentação, deles levarem a comida para se alimentar. Ele estava criticando aqui aquilo, a atitude daquelas pessoas, porque tinha de tudo, menos confraternização, menos comunhão, mas vezes que uns iam na frente dos outros e comiam as comidas, se deliciavam nos seus banquetes e deixavam os outros de lado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que isso era um menosprezo ao corpo de Cristo, o menosprezo à igreja de Cristo, e isso chegava até a envergonhar os que nada tinham.
Por acaso vocês não estão envergonhando os que nada têm? Por acaso vocês não estão envergonhando os mais pobres? Se for só para comer e beber, o objetivo é só esse, comer e beber, e ficar os grupos separados, então comam em casa, ficam em casa. Porque esse não era o propósito da festa ágape, esse não era o propósito da festa do amor, esse não era o propósito da celebração da Santa Ceia. Porque a celebração da Santa Ceia dizia de um momento, de uma festa de cunho espiritual, conforme nós participamos aqui. É uma vez por mês, era um momento esperado, diz da memória de Cristo. E aí, porque o que é a Santa Ceia? Qual é o centro da Santa Ceia? Qual é o propósito da Santa Ceia? João Calvino, ele era da opinião que a celebração da Santa Ceia ela deveria ser celebrada todo domingo. Mas não há uma determinação bíblica quanto à frequência da administração da Santa Ceia. Algumas igrejas fazem uma vez por mês, outras fazem até uma separação maior de tempo. Não existe uma determinação. Mas o que é a Santa Ceia? Qual é o centro? Qual é o propósito? E aí o apóstolo Paulo ele vai mostrar isso aqui para a igreja, a partir do versículo 23, que é bastante lido aqui na ministração das nossas ceias, ele vai explicar. Ele diz, olha, porque eu recebi do Senhor, versículo 23, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, porque por semelhante modo, depois de haver ceado também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo Paulo está dizendo assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, quem falou essas palavras aqui? Quem falou essas palavras que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O próprio Cristo, na última ceia. Os evangelhos relatam isso. O que nós falamos aqui, o pastor fala no momento da celebração da ceia. Então, por esses versículos aí do 23 ao 26, a gente pode tirar várias conclusões a respeito do que é a Santa Ceia. Por exemplo, é um momento em que nós devemos olhar para trás. Quando eu digo olhar para trás, para nós olharmos para a cruz de Cristo. Porque quando ele diz aí, no versículo 26, bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então Jesus, ele não pediu para que nós viéssemos lembrar dos seus milagres. Interessante isso, ele em nenhum momento diz, olha, lembre dos milagres que eu fiz durante o meu ministério aqui na terra. Não, ele não pediu, mas ele pediu para que se olhasse para a morte dele, para o sacrifício dele, conforme foi dramatizado aqui no domingo. Nesse momento aí, nós nos perguntamos como Cristo morreu? Que tipo de morte ele morreu? É um momento em que nós nos levamos a perguntar isso. Por que ele morreu? Por quem ele morreu? São perguntas que a igreja precisa fazer. Quando nós olhamos para essa fala aqui de Jesus, a gente olhamos que um dos motivos da celebração da Santa Ceia, por isso o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja, era olhar para o sacrifício de Cristo. Era um momento ímpar, um momento sagrado da celebração. E aí é um momento também que nós olhamos para frente. Como assim olhamos para frente? Porque no próprio versículo 26 ele diz, até que ele venha, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. É o momento que nós olhamos para essa promessa da segunda vinda de Cristo, porque ele disse que ele voltaria. Então a nossa esperança, a esperança maior da igreja é que Cristo voltará, que Jesus voltará.
Então, a Santa Ceia, ela aponta também para a segunda vinda de Cristo. Então, a Santa Ceia tem um clima, tem uma expectativa da vinda do Senhor pairando no ar. Claro que a gente tem essa expectativa, mas eu não sei vocês, no momento da celebração da Santa Ceia é algo diferente. A gente se vê, eu já me vi algumas vezes assim, ceando com o Senhor algum dia. Essa é a nossa esperança. Por isso o apóstolo Paulo estava falando de uma maneira tão, digamos assim, dura com a igreja de Corinto, porque eles estavam transformando aquele momento em qualquer coisa, menos na celebração da Santa Ceia. Porque quando nós fazemos isso de qualquer jeito, ele fala isso logo no 27. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente. João Calvino tem uma frase também muito bonita até sobre esse versículo, que ele diz que para nós nos tornarmos dignos, ele diz que é quando nós temos consciência da nossa indignidade, que através de Cristo nós nos tornamos dignos. E aí nós nos tornamos capacitados a participar da Santa Ceia. É ter a consciência do que Deus fez por nós. Ter consciência do significado da cruz, do significado do Calvário. Porque ele diz que aqueles que tomam a ceia indignamente, ele diz que no versículo 27, ele conclui, que esses serão réu do corpo e do sangue do Senhor. Quando ele diz réu, o que quer dizer réu? Culpado, não é mesmo? Um réu é alguém que se senta numa cadeira, no banco dos réus, para ser julgado. Ele diz que aqueles que tomam a Santa Ceia indignamente, esses são réus do corpo e do sangue de Cristo. Então, quando ele está querendo dizer que esses serão colocados na categoria dos que crucificaram Jesus. Quem crucificou Cristo? Os judeus, Pôncio Pilatos, os soldados romanos. Então, aqueles que tomam a ceia indignamente são colocados nessa condição de réus culpados do corpo e do sangue de Cristo. É isso que ele está falando para a igreja. E aí ele diz no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha só, ele diz examine-se, aí no português tem até um nome para isso. Ele falou 2 vezes, examine-se o homem a si mesmo. Repetiu 2 vezes. E por isso, esse exame que nós devemos fazer. Não é examinar o irmão. Não é olhar para o irmão do lado. É porque, sim, o irmão está tomando o cálice, mas ele não é digno de participar da Santa Ceia. Não é isso. Porque nós não somos juízes. Deus é que é o juiz. Não é examinar, quando ele está falando, não é examinar a roupa do irmão que não está combinando com o sapato, não é examinar a sobrancelha da irmã, não é disso que ele está falando. Ele está falando, investiguemos o nosso coração, questionemos a nossa vida, questionemos os nossos comportamentos, questionemos as nossas atitudes. E ele fala algo interessante a partir daí. Questionemos, examinai-vos a si mesmo, e a partir daí coma o pão e beba o cálice. Eu acho interessante isso aí, porque às vezes o cristão ele passa 1 ano sem participar da ceia, porque ele se acha indigno, porque ele acha que ele tem um pecado de estimação, porque ele não consegue se livrar, porque ele acha isso e acha isso. E na verdade, a palavra de Deus diz que a gente precisa fazer esse exame logo e participar da Santa Ceia. Nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Na verdade, eu vejo que a Santa Ceia é um instrumento para nos voltarmos mais ainda para Deus. É um culto de restauração.
Eu desafio alguém assim num dia de ser, não sentir algo diferente, no realmente não se quebrantar, não se voltar para Deus. É um momento muitas vezes de uma reconciliação maior com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo, porque ele diz no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, quem participa da ceia, quem come do corpo de Cristo, quem bebe do sangue de Cristo e não consegue discernir isso, bebe e come juízo para si. Ou seja, você não consegue discernir no sentido de que nós não conseguimos entender o sacrifício substitutivo, o sacrifício vicário de Cristo, que é a mesma coisa de substitutivo, dele ter morrido no nosso lugar, sem ser merecedor. Realmente discernir, perceber a presença espiritual de Cristo no momento da Santa Ceia através do seu corpo crucificado, cravado na cruz do Calvário e do seu sangue derramado por nós. Porque a palavra de Deus diz, o próprio apóstolo Paulo fala, que nós não fomos comprados com ouro ou com prata. Eu gosto muito desse versículo. Ele diz que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, quem esteve aqui no domingo, eu me emocionei demais aqui quando eu vi Cristo sendo levantado aqui pelo pastor Serginho, pelos soldados. Meu Deus, imagine essa cena assim, real. Imagina a gente ir lá no túmulo lá em Jerusalém. É um sonho que eu tenho também, antes de eu morrer. Não sei se Deus vai me permitir isso, mas eu nem sei se eu não vou passar mal lá. Eu acho que possivelmente minha pressão vai baixar, porque é emoção demais, sabe? É emoção demais. Então, no versículo 30 ele diz, eis a razão, olha só, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A igreja de Corinto já é sabido desde o início que eles tinham um grave problema de fraqueza espiritual, eles engatinhavam espiritualmente. Por isso o apóstolo Paulo abre a carta dizendo, olha, eu gostaria muito de falar com vocês como espirituais, mas eu vou falar como carnais. E por isso a igreja estava naquele estado, era uma igreja também que tinha muitos dons, mas era uma igreja que estava com muitos problemas por conta dessa imaturidade. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso aqui, olha, no 30, é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, dormem já no sentido já que já estavam mortos. O estado espiritual de muitos era esse, estavam debilitados pela imaturidade no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra de Deus. E uma das consequências, entre outras, que a igreja tinha, era exatamente a banalização desse momento tão importante para a igreja, que era a Santa Ceia e a festa ágape. Infelizmente, o apóstolo Paulo ele não teve êxito, porque a festa da ágape, que se celebrava junto com a Santa Ceia, que eu já falei aqui no início, ela foi abolida. Ela se perdeu na história devido ao desvirtuamento do significado dela. Eu gostaria muito que essa festa existisse hoje, junto com a Santa Ceia, para a gente celebrar assim, comendo, momento de comunhão. Mas ela se perdeu na história, porque ela foi desvirtuada. Ela perdeu o real significado que era para ser. Então, no concílio da igreja, há uns séculos aí atrás, resolveu-se tirar a festa ágape e deixar somente a celebração da Santa Ceia. E aí no 31 e no 32 ele diz, porque se nos julgássemos a nós mesmos, olha só, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, não para não sermos condenados com o mundo. Apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, é necessário, no 31, que nós nos julguemos. É necessário que haja um auto-julgamento da minha vida, da nossa vida. Nós não podemos ser light com os nossos erros, com os nossos pecados.
Nós precisamos enfrentar as nossas debilidades. Nós precisamos julgar com rigor os nossos pecados, os nossos erros, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Às vezes nós julgamos, nós somos muito rigorosos com os outros, mas não somos com nós mesmos. Por isso Jesus diz, olha, tira primeiro a trave do teu olho, antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão. E porque uma consequência de nós não fazermos essa autoanálise, esse julgamento de nós mesmos, é a condenação, como ele diz aqui, para que não sejais condenados com o mundo. E quando não fazemos esse autoexame, Deus fará essa correção e essa disciplina. E finalizando, o versículo 33 e 34, ele vai dar aí as últimas exortações sobre essa questão. Ele vai dizer, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Quando ele fala se alguém tem fome, coma em casa, não é que ele estava dizendo que não era para vir para a igreja e participar da festa. Era no sentido que aqueles irmãos, aqueles grupos, aquelas panelas, aqueles mais ricos se juntavam ali de um lado e comiam seus próprios banquetes. E esse não era a finalidade, era para ter uma mesa grande, onde todos se servissem. Uns servissem os outros também. É como se hoje nós, no nosso juntar de panela, nas nossas confraternizações, que a gente faz muito, todo mundo traz ali o seu prato, cada um mais bonito do que o outro, e se espera todo mundo a hora para comer. Imagine nós se nós chegássemos 12h15 para comer, por exemplo, está liberado o almoço, e a gente chegasse e encontrasse já parte da mesa vazia e um grupo ali atrás se alimentando dos melhores pedaços, da coxa da galinha caipira, do carneiro ensopado, do arroz de carneiro, da feijoada da irmã Isabel, né, que é top. E a gente chega lá, já está quase tudo acabado. Só as panelas, né, Diego? Meu Deus, é uma tristeza, e a gente com fome. Pensa numa tristeza. É barriga vazia. E aí, não era esse o propósito. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, então fique em casa. Porque o propósito não é esse. O propósito é que todos se alimentem, uns esperem pelos outros. E se for possível, sirva seu irmão. Olha, aqui tem um pedaço bonito. Você quer, meu irmão? Você gosta de quê? A gente vê isso aqui na igreja. Pelo menos para mim, já me perguntaram muito. Irmãs, qual é o seu pedaço favorito? Eu acho isso tão lindo, né? Então, como é bonito isso. Isso é amor, isso é comunhão, isso é fraternidade, isso é amor ágape. Né? Isso é amor ágape. Então, o que o apóstolo Paulo está concluindo essa exortação aqui, é trazendo para a prática mesmo, aportando o verdadeiro sentido da comunhão. O verdadeiro sentido da expressão do amor da igreja de Cristo. Ele estava ali trazendo, trazendo ali essa fala para corrigir as distorções quanto ao propósito dessa reunião da festa ágape, né? Que o apóstolo Paulo, ele não conseguiu, não sei se conseguiu com a igreja de Corinto, mas essa festa ela foi abolida. É uma tristeza. Que as coisas boas da igreja precisem ser abolidas por conta do mau entendimento da palavra de Deus, do mau entendimento do que é o amor. Então, a igreja de Corinto ela tinha essas questões, e a gente já viu isso desde o início, amém? Então, a gente encerra esse capítulo, onde começou se falando aí da questão do uso do véu, na terça-feira passada. E a partir do próximo capítulo, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons espirituais. É também um assunto assim bem polêmico. Aquela igreja ela tinha
os dons também, mas o apóstolo Paulo vai tocar nesse assunto também. Então vamos aguardar. Depois chegaremos aí no 13, capítulo 13, aí o amor é o dom supremo, capítulo belíssimo, falando sobre amor. Amém? Então, não perca as próximas cenas, os próximos capítulos dessa carta. Amém? Nós vamos encerrar orando. Irmãos, nós queremos lembrar que na sexta-feira nós teremos a vigília. Nós não falamos aqui no domingo porque foram muitas emoções, né, Diego? Foram muitas emoções, então muitas coisas a gente foi pulado realmente, porque senão o tempo não dava por conta da programação que foi extensa. Era que a gente quis deixar assim, um momento bem entendido. Então, as células que ainda estamos transferindo para sexta-feira, onde faremos a vigília. Eu creio que as demais células também, tá? Então, o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de paz, estejamos em oração por todas essas questões que já foram orado aqui, pela humanidade, pelo nosso Estado, por todas essas questões de violência que tem se abatido, abalado as pessoas e realmente com razão, crianças mortas, pais abalados. Oremos, irmãos, e é o mundo que nós vivemos, e eu acho que nós não vamos esperar coisa melhor desse mundo, não. Mas nós temos um Deus que vai na nossa frente, a igreja é luz nesse mundo, então vamos orar. Realmente dizer que nós temos um Deus que pode mudar esse quadro. Só Ele pode mudar o impossível, amém? Então oremos. Aí vamos para a nossa praça. Eu não sei como é que está a nossa praça ali, mas pelo menos eu acho que um chá tem, amém? Senhor, nós te louvamos, meu Deus, muito obrigado por mais esse momento tão especial aqui na tua casa, de aprendizado da tua palavra. Deus, toda vez que nós nos dispomos a aprender, a meditar na tua palavra, realmente há transformação nas nossas vidas. Deus, que o nosso coração venha a ser sempre esse coração ensinável, essa terra fértil, onde a tua palavra, ó Deus, vai penetrar, vai frutificar, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigada pela vida da tua igreja, pela Igreja Batista Missionária. Obrigada pelos irmãos que têm realmente entendido o propósito, Deus, do aprendizado da tua palavra, porque a tua palavra é luz para as nossas vidas. A tua palavra, Deus, é o nosso alimento, e é dela, Senhor, que nós realmente carecemos mais do que todas as coisas. Deus, muito obrigada, Senhor. E agora nós estaremos ali na nossa praça, no momento de comunhão. Deus, nos leva em paz, nos dá uma noite de paz, guardados debaixo da proteção ilimitada do nosso Deus, meu Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.